Se Deus é amor, por que Ele permite que passemos por momentos tão difíceis? Essa pergunta ecoa no coração de milhares de pessoas todos os dias. Será que existe uma razão, um propósito que vai além do que nós vemos? Ou será que tudo isso faz parte de um plano muito maior? Um plano que pode transformar cada lágrima em uma colheita de fé inabalável? Quantas vezes você clama em meio à angústia: Deus, por que comigo? Talvez hoje mesmo você esteja enfrentando uma batalha tão intensa que parece impossível acreditar que o amor de Deus ainda está presente. Quando lemos na primeira carta de João que Deus é amor, a mente se choca com a realidade das perdas, das enfermidades e das dores. Como conciliar essa promessa com o sofrimento que nos visita sem pedir licença? Jesus mesmo alertou que no mundo teríamos aflições. No Evangelho de João, capítulo 16, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note que ele não disse que viveríamos uma existência isenta de lutas, mas prometeu que, em meio ao caos, poderíamos ter coragem e esperança. Essa promessa nos lembra que a presença de Deus não depende das circunstâncias, mas da sua fidelidade imutável. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que descobriram, na hora mais escura, que Deus estava mais perto do que nunca? Talvez você mesmo já tenha experimentado momentos em que parecia que tudo estava perdido, mas algo dentro do seu espírito continuava vivo. Como explicar essa força que brota no deserto? Essa força tem nome: Espírito Santo. E ele não abandona os filhos de Deus. E você? Já se perguntou por que certas lutas duram tanto tempo? Será que Deus se esqueceu de você? Quero que saiba que a Bíblia afirma categoricamente no livro de Isaías, capítulo 49: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa promessa deve acender uma chama no seu coração hoje. Você não foi esquecido. Talvez hoje você esteja se sentindo como Jó, que perdeu tudo e no auge da dor clamou: Por que me sobreveio o mal, se busquei andar no temor do Senhor? No livro de Jó, capítulo 23, ele faz uma afirmação que nos dá esperança. Porém, ele sabe o meu caminho. Se me provasse, sairia eu como o ouro. A dor pode até tentar cegar a nossa visão, mas Deus sempre sabe exatamente onde estamos, e Ele não desperdiça sofrimento. Se você está passando por um momento de luta, quero convidar você a escrever nos comentários: Eu vou vencer minhas lutas. Essa declaração não é apenas uma frase, mas um ato de fé. É reconhecer que, mesmo sem entender tudo, você confia que Deus permanece soberano e bom. Agora vou falar sobre 3 razões principais pelas quais Deus permite que enfrentemos momentos difíceis. E cada uma delas tem um propósito, que, quando revelado, pode libertar você de pensamentos de acusação e desespero. Dissemos que o sofrimento muitas vezes é a fornalha onde Deus forja nosso caráter. E essa é a primeira razão que precisamos compreender. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, afirmou que a provação da nossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, é motivo de louvor, glória e honra quando Jesus Cristo se manifestar. Isso quer dizer que cada dor pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. Quantas vezes reclamamos diante da adversidade, sem perceber que Deus está usando aquele momento para nos ensinar a perseverança? O livro de Tiago, capítulo 1, declara: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Você já pensou que a dificuldade que tanto incomoda seu coração pode ser a ferramenta que Deus escolheu para fortalecer sua confiança nele? Se hoje você se sente cansado, quero lembrar que não há dor que Deus não conheça. O Salmo, capítulo 56, diz que Ele recolhe cada uma de nossas lágrimas num odre.
Isso quer dizer que nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada oração sussurrada no escuro, cada clamor solitário, cada gemido que ninguém ouviu, tudo está diante dos olhos do Senhor. Mas por que Ele não intervém imediatamente? Por que Ele não afasta de nós todo o sofrimento assim que oramos? Porque há lições que somente a experiência nos ensina. Foi no ventre do grande peixe que Jonas compreendeu o quanto precisava da misericórdia de Deus. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender completamente da presença divina. Foi no cárcere que José descobriu que Deus nunca o abandonaria. E é nesse deserto que você está passando que Deus pode estar preparando algo que você ainda não imagina. Quero convidar você a refletir. Quais áreas do seu caráter Deus quer lapidar nesse tempo? Talvez seja o orgulho que precisa ser quebrado. Talvez seja a falta de paciência ou a necessidade de perdoar. Talvez seja a fé que precisa amadurecer. Não se culpe por ter fraquezas. Todos nós somos vasos de barro, mas é no vaso de barro que Deus escolheu colocar o seu tesouro, como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo. A segunda razão pela qual Deus permite momentos difíceis, para que aprendamos a depender somente dEle. Quantas vezes confiamos mais na nossa capacidade, no nosso conhecimento ou no nosso dinheiro do que no Senhor? Quando tudo vai bem, a oração diminui, a busca se torna superficial. Mas quando a dor chega, somos conduzidos de volta aos pés de Deus. Isso não significa que Deus seja um tirano que deseja nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele é um Pai amoroso que sabe que, muitas vezes, nosso coração precisa ser sacudido para despertar do comodismo. No Salmo capítulo 34, versículo 18, está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você já sentiu que a presença de Deus se torna mais palpável na dor? Muitos testemunhos comprovam que é nas madrugadas de lágrimas que Ele se revela com mais ternura. É quando não resta nada além da fé que a nossa alma finalmente entende que Deus é suficiente. Eu sei que talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração pesado, pensando: mas por que comigo? Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Todos os servos fiéis de Deus, em algum momento, passaram por desertos. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Foi por isso que ele declarou: quando estou fraco, então sou forte. É esse paradoxo divino que transforma derrotas em vitórias. Vimos que Deus permite momentos difíceis para aperfeiçoar nosso caráter e nos ensinar a depender inteiramente dele. Agora, vamos refletir sobre a terceira razão que muitos ignoram. Deus permite o sofrimento para que nossa vida se torne testemunho e inspiração para outros. Isso mesmo, amado irmão. Aquilo que hoje parece ser apenas dor pode, na verdade, servir como instrumento de salvação e fortalecimento de muitos corações ao seu redor. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 3, encontramos um relato impactante. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Observe que nem sempre o sofrimento é consequência de erros ou pecados. Às vezes, ele acontece para que o poder de Deus seja revelado de maneira extraordinária. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas aquilo que você está enfrentando pode ser o palco onde Deus vai exibir sua glória. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que, após uma batalha dolorosa, puderam erguer a voz e dizer: foi Deus quem me sustentou? Quantas vidas foram impactadas porque alguém escolheu permanecer firme, mesmo em meio ao vale? Não há sofrimento inútil nas mãos do Senhor. Se hoje você se sente como alguém que perdeu tudo, quero que saiba que Deus tem uma história para contar através da sua vida. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele converte derrotas aparentes em vitórias eternas. E Ele quer usar você como testemunho vivo do seu amor.
Pergunte a si mesmo: quantas pessoas estão observando a sua caminhada? Filhos, amigos, irmãos da igreja, vizinhos. Talvez eles jamais leiam uma Bíblia, mas lerão a sua história. E quando virem sua fé permanecer firme, mesmo no dia mau, verão que há um Deus vivo sustentando você. No livro de Gênesis, capítulo 50, José declarou aos seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José foi traído, vendido, caluniado e preso injustamente. Mas nada disso impediu o propósito divino. Pelo contrário, foi através de toda essa dor que Deus o levantou como governador do Egito e salvou uma nação inteira. E se o que você está enfrentando hoje for parte de um plano maior? E se Deus estiver preparando você para ser resposta na vida de alguém? Muitas vezes, a nossa história se torna a esperança de outros. Quantas pessoas, ao ouvirem seu testemunho, poderão crer que Deus também pode resgatá-las? Quantas famílias serão restauradas porque você decidiu permanecer firme em Cristo? Eu quero convidar você a declarar nos comentários: minha história glorificará a Deus. Faça dessa frase a sua confissão de fé. Ainda que tudo pareça perdido, declare com coragem que Deus transformará essa dor em testemunho. E não esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa de esperança. Talvez, neste exato momento, Deus queira usar você como instrumento de consolo na vida de alguém que está à beira de desistir. Agora, quero compartilhar algo profundo. O sofrimento também nos ensina sobre a compaixão. É fácil sermos indiferentes à dor alheia quando não passamos por tribulações. Mas quando Deus permite que enfrentemos as nossas próprias lutas, Ele também está despertando em nós uma empatia genuína. Paulo escreveu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você percebe que há uma dinâmica divina? Deus consola você hoje e amanhã Ele usará você para consolar outros. Essa é a beleza da comunhão cristã. Ninguém passa pelo sofrimento em vão. Sempre há um propósito eterno. Ao longo da minha caminhada, já ouvi inúmeros relatos de pessoas que encontraram o amor de Deus em seus momentos mais sombrios. Homens e mulheres que estavam à beira do suicídio, mas foram alcançados por uma palavra de esperança. Famílias que estavam desfeitas, mas se reconstruíram quando escolheram crer que Deus ainda tinha um plano. E hoje, eu quero dizer para você, com toda a autoridade da palavra, Deus ainda tem um plano para a sua vida. Se você está assistindo até aqui, é porque Deus está te chamando a um nível mais profundo de confiança. O Senhor quer lembrar ao seu coração que nenhuma lágrima passa despercebida. O Salmo, capítulo 30, versículo 5, nos garante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite pode parecer interminável, mas Deus prometeu que a aurora virá. Chegamos à parte final dessa reflexão. Se Deus é amor, por que Ele permite que passemos por momentos tão difíceis? É uma pergunta que toca o âmago da fé, que desafia a nossa compreensão e que precisa de uma resposta à altura do Deus que servimos. Primeiro, é fundamental lembrar que Deus é soberano e infinitamente sábio. Ele não é um Deus distante ou indiferente. Em Jeremias capítulo 29, versículos 11, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus deseja o nosso bem e tem planos perfeitos, mesmo quando não conseguimos enxergar. Mas o caminho para o cumprimento desses planos pode passar pelo vale da sombra da morte.
Uma das grandes razões para o sofrimento é o exercício da nossa fé, que é um elemento vivo e dinâmico. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé se fortalece quando somos postos à prova. Se tudo fosse sempre fácil, não haveria como exercitar essa confiança profunda em Deus. É justamente na dificuldade que a fé ganha corpo, se torna concreta e transforma vidas. Deus também permite que enfrentemos dificuldades para nos afastar de tudo aquilo que pode nos tirar do foco dele. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 12, Moisés encontrou-se com Deus no deserto, longe das distrações do Egito. Foi ali, na solidão e no silêncio, que Deus o chamou para uma missão grandiosa. Da mesma forma, o deserto pode ser lugar de encontro, lugar onde o Senhor nos mostra quem realmente somos e a quem pertencemos. Por isso, irmãos, devemos entender que o sofrimento não é um castigo, mas uma disciplina amorosa. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7, lemos: E já vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? A correção de Deus, por mais dolorosa que seja, é sinal de seu amor e cuidado. Além disso, o sofrimento pode nos aproximar da experiência do próprio Jesus. Ele, que era sem pecado, suportou as maiores dores para nos salvar. Em Isaías capítulo 53, versículos 4 a 5, está escrito: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sabe o que é sofrer. Ele entende a profundidade da dor humana. Quando enfrentamos nossas dificuldades, estamos, de certa forma, caminhando com Jesus, compartilhando de sua cruz. Essa comunhão nos fortalece e nos dá esperança de que a dor não será eterna. Em Romanos capítulo 8, versículos 18, Paulo declara: Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória futura supera qualquer dor presente. E agora, queridos irmãos, o que fazer diante de tudo isso? Primeiramente, manter-se firme na fé, sabendo que Deus está no controle e que Ele usa cada dificuldade para um propósito maior. Buscar na oração a força para continuar, pedindo a Deus que renove nossas forças como as águias, conforme Salmo capítulo 103, versículo 5. Além disso, é fundamental apoiar-se na comunidade de fé. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10, que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Não caminhe sozinho. Encontre irmãos na fé para compartilhar suas lutas e juntos crescerem na graça. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento de fazer essa decisão. Aceite-o como seu Salvador e Senhor. Ele é o único capaz de transformar suas dores em vitória. Procure uma igreja próxima da sua casa para crescer na fé e no amor de Deus. A comunhão com outros irmãos será um grande suporte em sua jornada. Antes de encerrar, eu quero orar por você que está enfrentando um momento difícil agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo teu amor que nunca falha. Clamamos por força e paz para cada irmão e irmã que está passando por tribulações. Que o teu Espírito Santo lhes conceda consolo e esperança. Renova suas forças, Senhor,
e faz com que eles vejam que a dor temporária produz um fruto eterno. Que cada lágrima seja regada pela tua graça e que a vitória seja certa em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo: eu escolho confiar no amor de Deus. Sua confissão de fé é poderosa e agrada o coração do Senhor. Que Deus abençoe ricamente você e sua família e que a paz de Cristo guarde o seu coração e a sua mente. Fiquem na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo.